Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia 1º de 2023. Queria falar de um assunto aqui com vocês e se você gostar do assunto, se você gostar daquilo que eu vou falar, curta, se inscreva no canal, compartilhe e vamos que vamos para mais esse assunto. Tem que estar alimentando o canal, vamos ver no que vai dar esse negócio aqui. Meus caros, tem alguma coisa que vem me incomodando faz um tempo, né? Pessoas como Neto. Quem conheceu o Neto? Um jogador mediano que hoje ganha dinheiro falando mal dos outros nos programas esportivos dele. Falando mal dos outros e falando bem do Boulos. O Neto, isso mesmo. Fala mal dos outros e falando bem do Boulos, né? Você vê como esse tipo de gente é, né? Um jogadorzinho muito raquítico, que teve um único ano bom em sua curtíssima carreira. Péssimo exemplo como ser humano. Fala mal. O cara já casou não sei quantas mil vezes. O cara só vive falando em putaria. O cara cuspiu na cara de um negro. Imagina isso nos dias de hoje, hein, galera? Hein? Imagina, recentemente crucificaram o Cuca, sabe o Cuca? Quando foi contratado pelo Corinthians. Aí voltaram lá em 86, se eu não estou enganado, lá em 86, né? Nem sei como terminou esse processo, nem sei como terminou esse processo. Voltaram lá em 86, se eu não estou enganado, década de 80, em que parece que supostamente ele participou de um ato ali de estupro coletivo, alguma coisa do tipo, lá na Suíça. Voltaram. Aí, por causa disso, a imprensa fez um estardalhaço. A família do cara foi ameaçada de todos os lados. E ele pediu para sair. Não foi o Corinthians que mandou ele embora. Ele pediu para sair. Né? Foi recapturar. Imagina se começarem a recapitular o Neto cuspindo em um juiz negro. E você fazer objeção. E você fazer algum tipo de julgamento a respeito disso. Né? Algum julgamento a respeito disso. Que parece que o caráter dele não mudou tanto, não. Ele continua falando mal das pessoas, ele continua falando, denigrindo o casamento o tempo inteiro, falando em putaria no programa dele o tempo inteiro, defendendo o bandido nos programas dele o tempo inteiro, invasor de terra nos programas dele o tempo inteiro. Ou seja, ele é um péssimo exemplo de um cara que ganha dinheiro falando mal dos outros e falando bem de pessoas que vivem fazendo mal para a sociedade. Né? E esse cara, ele vive também difamando a carreira do Neymar. Como que se o Neymar não tivesse uma carreira bem sucedida? Né? Como que se ganhar uma bola de ouro vai fazer o Neymar dormir bem ou dormir mal? O fato dele não ganhar uma bola de ouro. Né? E não bastasse outro, mas esse é muito pior, porque esse é o motivo do país ser uma desgraça, está se desgraçando, está se degradando em passos largos dia após dia, é o presidente cachaceiro mor da República, né, que também falou mal do Neymar agora recentemente, etc e tal. Esse sim ganha dinheiro acabando o país, mandando o dinheiro do país para ditaduras afora, alimentando o tráfico, deixando o bandido cada vez mais à vontade no país. Depois que ele entrou, o país já tem no mínimo 2 ou 3 estados paralelos: Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro. É, o Ceará está indo de mal a pior, ou seja, nós temos vários estados paralelos, só agora, após 4, 5, após 11 meses que esse desgraçado está na República. Porque ele é um cara que foi colocado pelo crime, para servir o crime, e ele não vai fazer nada contra o crime. Então, ele também falando mal do Neymar, assim como o Neto. Outro cara que adora falar mal do Neymar, né, no sentido de que não é um cara bem sucedido, é outro, o flamenguista lá, o urubu lá, o Mauro César Pereira. Adora falar do Neymar, né? Adoram criticar o Neymar. Eles ganham dinheiro falando mal da vida dos outros. Agora o Neymar ganha dinheiro falando mal da vida dos outros? O Sheik vai lá e oferece 32 milhões de reais por mês para o Neymar. O Sheik vai lá, fala: Neymar, eu quero você na minha liga. Você acha que o Sheik, quando ele quer o Neymar na liga dele simplesmente pelo futebol? Não, o Sheik quer o Neymar na liga dele, né? Para que o mundo saiba que existe um país que se chama Arábia Saudita. Para que o mundo saiba que existe um país que se chama Arábia Saudita e que lá tem alguns lugarzinhos para você ir passear, passear na areia, nas dunas, alguma coisa do tipo. O Sheik não está preocupado com futebol, que nem de futebol o Sheik gosta. Aí vai lá e paga 32 milhões de reais por mês para o Neymar,
postar no Instagram lá fotos da Liga, fotos da Arábia Saudita, transmitir o Campeonato Saudita ao vivo lá no seu Instagram, o Sheik contrata o Neymar. Por isso não é só por causa do futebol. É porque o Neymar, ao contrário desses fracassados, que eles são fracassados, eles ganham a vida falando mal dos outros. Esses são fracassados, que ganham a vida falando mal dos outros. Ao contrário desses fracassados, o Sheik vai lá atrás de um cara que vai levar o nome da Arábia Saudita para o mundo. Se o Sheik quisesse vir aqui no Brasil e comprava esse cachaceiro que está na presidente da República. Comprava, porque tem dinheiro, esse é um corrupto. Se você oferecer para ele, ele vai. Mas você acha que o Sheik vai querer queimar o país dele, oferecendo dinheiro para um pilantra como esse? Não vai. Não vai, o Sheik não vai se queimar. Correto? O Sheik não vai se queimar com isso. Quem é o Neto? O Sheik não sabe quem é o Neto. Quem é o Neto? Se ele for no YouTube, ele máximo ele vai ver um ano bom. Um ano que esse energúmeno humano ganhou um título, um único título. Ele só tem um título na carreira dele. E quem é ele para falar do Neymar? Aí eu fui ver no Instagram. Eu não tenho Instagram, mas eu fui na internet, eu não sei se os dados estão corretos. Tá lá uma notícia do dia 10 de agosto de 2023. Só de ser por isso que o Sheik contratou esse cara, esse fracassado. Por isso que o Sheik contratou esse fracassado, né? Só no Instagram ele tem 210 milhões de inscritos. E pasmem, né? Eu nem sabia. O cara ganha por postagem uma média de 5 a 6 milhões de reais. Por postagem. Por postagem. O cara desse é fracassado. E ele tá ganhando dinheiro porque quem contrata esse cara paga daquilo com o dinheiro que ele pode pagar. Se o Sheik paga 32 milhões para ele jogar no time, se o Instagram paga isso, né? Na verdade não é o Instagram que paga. Com certeza são patrocinadores, né? É porque esse cara dá visibilidade para o produto. E ele não está fazendo mal para os outros, ao contrário desses mau caráteres que eu acabei de citar aqui. Só vivem falando mal do cara. Só vivem falando que o cara não é bem sucedido. E ele é bem sucedido, sim. Ao contrário desses caras, ele é bem sucedido e sem ficar difamando os outros. Sem ficar difamando os outros, sabe? Sem ficar difamando os outros. Sabe o que é inveja, cara? Outra coisa, quando você vê o tipo de gente que fala mal de você, é motivo de você se alegrar, cara. É motivo de você se alegrar, né? Como diz o Salmo primeiro, né? Bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, né? Cara, é algo maravilhoso. Esse tipo de gente, quando fala mal de você, você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar, você tem que se regozijar. Você tem que ver que você está no caminho certo. Você está no caminho certo, cara. Eu adoraria, né? Se eu tivesse nome para isso, se eu tivesse tamanho para isso, ver um cara como esses lixos falando mal de mim. Porque eles falam por pura inveja. Por pura inveja. Um ex-jogador fracassado, que hoje ganha dinheiro em uma TV minúscula, que hoje ganha dinheiro em uma TV minúscula para falar mal dos outros. O outro é um descondenado. Um descondenado. Amado pelos criminosos e odiado pelas pessoas de bem. O outro é um desconhecido, mas que fala muito mal dele em uma emissora que tem um certo ibope nas redes sociais. Quando esse tipo de gente começa a falar mal do cara, o Neymar deveria se alegrar, se regozijar por esse tipo de gente difamarem ele. Esse tipo de gente, se mandar você ir para um lado, pode ir para o outro, seguramente que você não vai errar o caminho. Esse tipo de gente só servem para colocar as pessoas para baixo. Esse tipo de gente, eles não agregam em nada a vida das pessoas. Em nada, em nada. Todo moralista que adora ficar rotando o que faz e o que não faz, esse tipo de gente, você tem que ficar muito esperto. Esse bobalhaço aí, Neto, ele adora ficar nos programas dele, porque eu, não do pai, do filho, do filho. São babaca, são moralista. São moralista que não consegue se sustentar com uma família, que não consegue manter uma mulher no lar, entendeu? Que não consegue honrar uma mulher. Aliás, teve um ex-empresário aí que falou que se ele abrisse muita boca, ele iria falar de uns podres que ele faz, inclusive, que ele fez, inclusive, com menores. E engraçado que depois que esse empresário
falou isso e ele parou de falar mal do empresário. Então, esse tipo de cara, quando fala mal das pessoas, as pessoas têm que se alegrar. E ele geralmente fala mal de pessoas bem-sucedidas, porque eles queriam estar naquela situação. Eles queriam estar, eles sentem inveja do que aquela pessoa é. Como o Neto já teve desavença com Felipe Melo. Felipe Melo é um atleta extremamente bem-sucedido por onde passou. Por onde passou. E o e o Felipe Melo não suporta ele. Falou mal do Marcos, que é um goleiro extremamente bem-sucedido. Entendeu? Então, assim, esse tipo de cara, ele se vê na, na vida desses caras bem-sucedidos. E como ele viu, como ele se vê, como ele sabe que ele foi um fracassado, o que resta para ele? Falar mal dessas pessoas. É isso. Então, olha, eu já gostava do Neymar. Quando eu vejo essa galera falar mal do Neymar, aí é que eu paro de gostar do Neymar e começo a amá-lo. Forte abraço a todos.